A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos no canal da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Estamos para estudar mais uma lição desse quarto trimestre, né? Dessa feita a lição de número 4, né? Que tem como título a Teologia de Eliú, né? O sofrimento é uma correção divina. Neste trimestre estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Glória a Deus. Nessa semana, glória a Deus, essa revista vem falando de mais um personagem, né? De mais um amigo de Jó, né, que aparece nesse texto bíblico quando fala, glória a Deus, em tudo, no sofrimento, tudo que Jó passou. Glória a Deus. Então vamos ver aqui o textuário dessa lição, que está em Jó capítulo 36, versículo 15, diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática é o sofrimento não deve ser visto apenas sobre o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 32, versículo do 1 ao 4, também 33 do 1 ao 4, 34 do 1 ao 6 e 36 do 1 ao 5. Vamos fazer essa leitura juntos, glória a Deus. Você pode acompanhar-nos aí de onde está assistindo na sua casa. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos, e acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão, contra Jó. E acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez a inspiração de Todo-Poderoso, me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouve, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Jó 30, no capítulo 36, versículo 1 ao 5, diz: prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo. Está o que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Glória a Deus. Então, aqui a leitura bíblica em classe. Dessa lição ela tem objetivos, né? Um objetivo geral, que é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus como um fim pedagógico, né? Como um fim pedagógico, e 3 objetivos específicos, que é explicar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. E o segundo, destacar a soberania de Deus, que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. E o terceiro é afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Glória a Deus. Esses são os 3 objetivos dessa lição. E vamos começar aqui pela introdução dessa lição. Vamos tentar ser o mais breve possível, né, para não
nos alongarmos tanto, mas tentando ser o mais preciso possível, né? Glória a Deus, para tentarmos aqui aprender o melhor e no menor espaço de tempo. Glória a Deus. Então, na introdução, diz: veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos, lá em Jó 32 a 37, né? Capítulo 32 a 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa, né? Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Glória a Deus. Então, quando vemos aqui, nesse discurso aqui, quando falamos aqui, vê aqui que o que Eliú, ele vem falar, né, da soberania, que Deus é soberano, nós sabemos que Deus é soberano, né? Ele vem aqui falando que que não há injustiça no que Deus faz, né, nas suas ações, nas ações dele, sabendo também que isso é verdade, né? E que também fala aqui que o sofrimento, ela pode ser uma ação pedagógica, né? Ela pode ser uma ação pedagógica, ou seja, de conhecimento, que pode trazer conhecimento, né, para o homem. E também é verdade, Deus ele pode usar também, ele pode usar essas adversidades que acontecem, né, para corrigir a quem ele ama, né? Isso aí não está errado, esses pontos aqui que são passados, né, por ele, né, por Eliú. E sabemos, como diz aqui, que Deus ele é soberano, ele tem a soberania, né, ele faz o que ele quer da forma que ele quer. E nós podemos aqui ver aqui uma referência em Salmos, no capítulo 60, Salmo 62, aliás, e o verso 11, que diz: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Então sabemos que o poder ele pertence a Deus, né? Não pertence ao homem, né? Nós estamos, vamos dizer, nós estamos sujeitos a tudo que acontece aqui, né? A soberania de Deus, e não podemos assim fazer nada contra isso. E não que Deus é injusto, que ele é justo em todos os seus atos. Glória a Deus. Então, o primeiro tópico dessa lição diz o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Aí eles têm 3 subtópicos nesse primeiro tópico. Ele tem 3 subtópicos, e o primeiro subtópico é Deus é soberano, né? Falando aqui de soberania. Então, nesse primeiro discurso, Eliú destaca a queixa de Jó porque não lhe respondera. Para o jovem amigo do patriarca, esse não leva em conta a majestade divina que distingue o Criador de suas criaturas. Nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. E ele está certo da forma que ele colocou aqui, né, Eliú, que Deus ele não precisa, ele é soberano, né, como já lemos aqui no Salmo 62 e o verso 11, que fala que ele é soberano, né? Então assim, Deus ele não vai estar abaixo de homem de maneira alguma. Agora, e aqui o que ele colocou aqui, que ele colocou aqui, está certo, agora com exceção, né, porque ele estava usando como uma acusação contra Jó, né, em referência a um pecado, né, dizendo que isso era uma consequência de um pecado que Jó ele não tinha cometido, né? Então, esse é o ponto onde ele errou, né, onde estava o erro, né, da acusação, né, dele estar dizendo que Jó era culpado, né, sem ele saber, nem Jó mesmo sabia porque era que ele estava passando por aquilo. Ele sabia que ele não tinha transgredido, que ele não tinha cometido transgressão.
E Eliú também não sabia, como os 3 amigos de Jó também não sabiam, mas mesmo assim eles diziam que isso era consequência de um pecado que eles mesmo não sabiam o que era, né? Então esse é o erro, mas que Deus ele é soberano, né? E o que ele passou aqui, como ele aplicou aqui, está certo, com essa exceção, né? Que não se aplicava a Jó, né? O segundo subtópico, né? O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus, né? Todavia, mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Por isso, Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões, né? De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano, que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente puro, padece de pecado de orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. Mais uma vez, a gente vendo aqui a aplicação de Eliú, e está certo, da forma que ele aplicou no que se refere a Deus, está correto, né? Deus, ele é um Deus que se revela, que fala, né? Mas aqui no caso específico de Jó, Deus estava em silêncio, porque nós aqui sabemos porque, o que aconteceu, porque Deus deixou que se corresse, se os acontecimentos se passassem, para que Satanás visse que ele não tinha poder contra Jó, né? Contra Jó e contra uma pessoa, contra alguém que está direcionado com Deus, que confia em Deus, porque ele não tem poder contra uma pessoa dessa. Então, assim, aí nós vemos aqui que ele falando sobre isso aqui, falando que Deus se revela, né, que Deus fala com o homem, fala em sonhos, e é verdade, nós sabemos aqui que Deus ele fala através de sonhos, e quantas vezes não acontece isso? Só que temos que entender uma coisa, Deus fala com o homem por sonhos, mas nem todo sonho é uma revelação de Deus, né? Deus fala em sonhos e existe interpretação de sonhos, mas nem todo sonho ele é interpretável, se interpreta, né? Então, assim, é o que nós temos que entender aqui. Porque muitas vezes as pessoas podem pensar que todo sonho, ou leva por esse lado, né, que todo sonho é uma revelação. E todo sonho se busca tentar interpretar de alguma forma para saber o que é que significa, que não é dessa forma. Nem todo sonho é uma revelação, como sabemos, né? E às vezes a pessoa, por causa disso, pode até, né, leva a erro, né? E se conduz e leva a pessoa a errar por causa disso. E quando nós vemos aqui, tem um versículo como referência, Eclesiastes 5:3, que fala, né? Porque de muita ocupação veio os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, assim, né? De muita ocupação veio os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, aqui nós vemos aqui que nem todo sonho ele vem é revelação de Deus, né? Quando Deus quer falar, ele fala. Se ele quisesse que fosse todo, ele queria, mas nós sabemos que não é, né? E muitos sonhos ele provém de alguma coisa dele, né? Que vem do próprio homem, né? Da vida, do dia a dia do homem, então, não todos de Deus. Então temos que interpretar e ver dessa forma aí. E como o Eliú aplicou, tá certo. Deus, eles falam em sonho e tal, mas aqui, como sempre, também como nos outros casos, também não se aplicava a Jó, né? Porque ele estava tentando condenar, acusar Jó de algo, né? E usando esses argumentos, né? Então, o terceiro subtópico é o ministério da redenção, né? Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus é a enfermidade, né? Não, Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela,
ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, né? Aí tem aqui a referência Jó 33, 23. Dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom a fim de recuperar o estado de justiça de Jó que Jó desfrutava antes da enfermidade, né? Ele falando aqui que Deus pode usa, né, de enfermidade, uma enfermidade para restaurar, né, para fazer com que a pessoa se volte, né, o que ele estava dizendo aqui. Vamos terminar aqui a leitura desse terceiro subtópico e depois faz um pequeno comentário, né? As funções que são atribuídas ao mensageiro mediador fazem com que os intérpretes vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania do Senhor Jesus Cristo, né? Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia, né, que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justifica depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro Manifesto, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para medir sua causa e resgatá-lo. Então, assim, como nós vemos aqui, que ele fala aqui da enfermidade, que se usa a enfermidade, que é verdade, pode acontecer. A pessoa pode aprender na enfermidade. No caso específico de Jó, nós sabemos que não era, né? E nós sabemos que não era. Jó, ele não sabia porque ele estava passando por aquilo. Jó não sabia porque estava passando por aquilo. E nem também Eliú e nem os amigos dele sabiam porque já estava passando por aquilo. Então, o erro deles é estar aplicando aquilo a Jó, sem saber, né? Sem ter conhecimento da causa. Sem ter o conhecimento da causa. Em relação à enfermidade, também temos que ter cuidado em algo aqui, né? Porque nem toda... tem enfermidade que pode ser consequência de pecado, né? Pode ser consequência do pecado. Ele estava dizendo aqui que Jó estava enfermo porque era consequência do pecado. Existe enfermidade que pode ser consequência de um pecado, né? Podemos até citar a consequência de uma vida, de algo que a pessoa fez, e podemos até citar aqui algo, uma pessoa que bebe, que fuma, que passa uma vida inteira fumando, bebendo, e quando chega lá na frente, ele para, né? Ele pode se converter a Deus, reconhecer que aquilo ali é um vício que não leva a nada, ele deixar, mas a sequela fica, né? E ele pode ainda, mesmo depois do arrependimento, mesmo depois dele, né, dele ter se recuperado, dele ter chegado a Deus, ele ainda pode vir a ser acometido ainda de um câncer que pode levar à morte, em consequência de um erro que ele cometeu no passado, né? Então, assim, não podemos dizer, não podemos ir ao extremo de dizer que toda enfermidade é aplicada por Deus para a punição do pecado, porque em teoria, quando vamos olhar aqui, era o que eles queriam dizer, né? Que eles diziam que não, o justo, se a pessoa era justa, não ia ser acometido daquilo, né? Então, nesse ponto, eles não estavam completamente errados, mas que Deus pode usar. Agora, uma referência aqui que nós podemos ver, aqui, glória a Deus, João capítulo 9, versículo 1 e 3, de 1 ao 3, diz, que fala aqui de um texto aqui, vamos ver, diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Né? Aí Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, assim, acontece de enfermidade para que a obra de Deus se manifeste, né, como ele estava dizendo. Mas, por outro lado, também vamos ver aqui outro versículo, em João 5,14, que diz: olha,
Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então, nesse caso aqui, nós já estamos vendo aqui que se ele diz, olha, já disse logo, se você continuar pecando, pode suceder coisa maior, pior, em consequência do teu pecado. Né? Em consequência do teu pecado. Então, nós vimos aqui que existem os dois, mas nem sempre é um e nem sempre é outro. Né? Não podemos levar isso ao extremo de pensar que só que todo pecado é punição de Deus, né? Ou que é para a glória de Deus, né? Ou toda enfermidade, aliás, toda enfermidade é uma punição, né? Ou que é para a glória de Deus, né? Ou que é consequência do pecado, né? Porque existem diversos tipos de entrada de enfermidade que vem e todo mundo está sujeito. O justo, o injusto, ele está sujeito à enfermidade. Todo mundo, nós sabemos que daqui, enquanto nós estivermos aqui, nós somos carne, mesmo que estamos na presença de Deus, nós podemos também passar por isso. Né? Glória a Deus. Então, o segundo tópico dessa lição vem o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Nesse segundo tópico, ele tem 3 subtópicos também. Glória a Deus. E destacando sempre, como nós falamos do anterior aqui, que apesar de a teologia de Eliú, ela está correta, que está correta, a forma que ele aplicou, que ele falou aqui, tudo que ele falou aqui está correto, mas o erro é que ele aplicou a Jó, né? Ele fez aquilo ali, estava falando ali, com o objetivo de dizer que Jó estava em pecado, um pecado que ele não sabia, né? Ele não conhecia, não tinha esse conhecimento, né? Então, aí onde estava o erro. Mas o segundo subtópico, o segundo tópico, aliás, e o primeiro subtópico é a justiça de Deus demonstrada. Então, quando defende a justiça de Deus, Eliú faz coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Né? É uma pergunta. Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Né? Jó, capítulo 34, 10 e 12. E nós sabemos que é verdade, Deus ele não age com injustiça, Deus ele é justo. Né? Agora, ele estava dizendo aqui, como sempre aqui, ele estava dizendo que Jó, culpando Jó por isso. Né? Ele estava aplicando isso a Jó e não se aplicava a Jó. Né? Que como nós sabemos, ele não sabia, mas nós sabemos que Jó era inocente. Nesse caso, né? Glória a Deus. Então, ele estava querendo dizer que Jó estava dizendo que Deus era injusto. Né? E na verdade Jó ele não estava, ele estava se defendendo, né? Ele estava consciente da sua integridade, né? Certo da sua integridade com Deus, e ele estava só dizendo, né? Então, dando continuidade aqui no segundo subtópico, né? O caráter justo de Deus. Para não haver dúvida, Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus. Né? Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Né? Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Né? Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder para manter ou não a humanidade. Aqui esse subtópico, aqui esse segundo, ele tem 6 pontos aqui, né?
E é bem interessante aqui, e tudo que ele fala aqui é verdade, né? Mas, mais uma vez, ele não é aplicável a Jó, né? Ele não era aplicável a Jó, como ele estava querendo aplicar ele na vida de Jó, né? Então vamos lá. O primeiro era que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Verdade, Deus ele é justiça e ele não comete injustiça. Sabemos disso. O segundo aqui diz, olha, Deus não precisa prestar conta dos seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Verdade, pura verdade. Né? Como provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Aí o quarto é o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, que sejam reis, nobres ou pobres. Certo, nós sabemos disso, que Deus ele não faz acepção de pessoas, então até nem em nada, né? Quando sabemos que ele faz, tudo que ele foi criado por ele na terra, tudo está acessível a qualquer pessoa, qualquer um, que seja justo, seja injusto, ele vai ter acesso, né? E da mesma forma também, a justiça de Deus em tempo oportuno, ela vai ser também para todos, né? Indiscriminadamente, né? Cada um responderá pelos seus atos. Então vamos lá. O 5 Deus é onisciente e como tal conhece os passos e as intenções de todos os homens sem precisar inquiri-los em juízo. Com certeza ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo, né? E ele é justo para punir os maus. Também vendo aqui a teologia, o que foi aplicado aqui, certo, o que ele aplicou, só não se aplicava a Jó nesse caso específico, né? Glória a Deus. Então o terceiro, né, a defesa da soberania de Deus, né? Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? É uma pergunta. Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina, né? Um exemplo disso está claro no uso da palavra todo-poderoso, né? Que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender, né? E aqui nós sabemos, aqui ele está falando aqui, mas ele estava aplicando a Jó, né? Que ele entendeu, temos que ver aqui também que eles entenderam que Jó estava culpando Deus, que Jó estava dizendo, não, eu não fiz nada, eu não cometi pecado e Deus está me punindo, né? Só que assim, no entendimento dele, Jó tinha pecado. E para eles, Jó estava culpando a Deus por algo, né, que era culpa dele, que era culpa de Jó, né? E nós sabemos o que aconteceu, porque tudo que aconteceu ali é que foi uma ação ali, o Satanás ele vem e diz, vem falar com Deus, vem falar para Deus, e fala da integridade de Jó, e Deus botou ele na mão dele, né, para provar que ele não tinha poder contra ele, né, como já foi dito. Então, mas o que ele aplica aqui é correto, né, o que ele fala em relação a Deus, né? Todavia, é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú, né? Primeiramente, ele, assim como os seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado, né? Isso aqui é o erro deles. Então, em segundo lugar, ele o exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia, né? Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor. E o que é um erro, né? Crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Então, assim,
a justiça de Deus não vai sobrepor a sua misericórdia, a misericórdia dele. Ele não vai sobrepor. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é justiça. Glória a Deus. Então, assim, e aqui, como ele está falando aqui, está falando apenas de juízo. E quando nós vemos aqui, nesse caso, a obra, o que eles estavam fazendo aqui, na verdade, eles estavam fazendo algo que era a vontade, na verdade, de Satanás. Né? O que esses 3 amigos de Jó, eles estavam aqui fazendo algo que eles estavam fazendo um papel de acusador. Né? Estava acusando. Né? Então, acusando de algo que eles não sabiam. Né? De algo que eles não sabiam. Né? Porque quando a pessoa tem prova de algo, quando a pessoa vê, é outra coisa, é outro caso. Mas eles não sabiam, eles estavam, de certa forma, eles estavam supondo que Jó tinha errado, que Jó tinha cometido um erro e que Jó estava mentindo, que Jó estava escondendo. E o que não era verdade. Né? Então, assim, a falta de algo que a gente vê aqui neles é uma falta de amor próximo, né? Como fala de amizade, não tanto um amigo, e no momento eles não deixaram que Jó, não quiseram entender nada do que Jó falou. Né? Ele não levaram em consideração o que Jó estava passando naquele momento, porque Jó estava passando por um momento muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque ele já tinha perdido. O que ele tinha, os bens que ele tinha perdido o status que ele tinha um status em todos os lugares, naquela região ali, ele era tido como uma pessoa que era um juiz, né, que julgava causas, que as pessoas procuravam ele para resolver problemas. Era uma pessoa, sabe, de caráter. E depois que aconteceu tudo isso, em virtude do que aconteceu, que eles imaginavam que isso acontecia por causa de pecado, já passou a ser, como vimos na lição passada, até motivo de chacota, né? As crianças zombavam dele por causa disso. Então, assim, e os amigos dele não tiveram um pouquinho sequer de consideração pelo que Jó estava passando. Eles concentraram todas as suas energias em culpar ele, em acusar ele. Né? Aí onde a gente vê aí a falta de amor, né? A falta de compreensão, né? Porque de tentar compreender, de tentar ajudar. Né? Porque eles queriam que Jó assinasse uma confissão, num termo de confissão, dizendo, não, eu pequei. Mas ele não fazia isso, não faria isso, não fez e não faria, porque ele não tinha cometido. Né? E aquilo ali também seria o atestado de que o atestado de que Jó era pecador, e seria uma vitória para Satanás ali, né, se Jó fizesse isso. Mas ele sabia da sua ídola, ele sabia do seu caráter, ele sabia que ele não tinha feito e ele não ia fazer isso de forma alguma. Né? Glória a Deus. Mas os seus amigos não entenderam dessa forma. Preferiram assumir o papel de acusador. Né? Então, vamos aqui ao terceiro tópico dessa lição, é o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. O primeiro subtópico, ele tem 2 subtópicos, esse terceiro, e o primeiro é o caráter pedagógico do sofrimento. Né? Glória a Deus, caráter pedagógico do sofrimento. Glória a Deus. A diferença entre o pensamento teológico de Eliú e dos seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. Né? Acreditavam-se que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido por ele e sua recusa em reconhecê-lo, né? Como nós falamos aqui. Então, Eliú também crê dessa forma, mas vai além, embora compreenda que durante sua provação Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduz
a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Está correto essa forma, dessa aplicação de Eliú aqui. Está correto. Não se aplicava a Jó. Não se aplicava a Jó. É onde está o erro, porque eles, como dizer, se concentraram, ele e os amigos se concentraram, concentraram todas as suas forças na acusação, em dizer que Jó tinha cometido pecado e que não queria assumir. Isso aí não aplicava a Jó, mas essa questão aqui de que se aprende, de que a pessoa vai aprender, pode aprender com o pecado, isso aqui está certíssimo. Com certeza é algo que pode, que está presente na nossa vida, consequências de pecado, a pessoa passa por provações e ela aprende com ela. Deus pode, vamos dizer, usar de situações como essa? Pode sim, com certeza pode. Mas também não quer dizer que todo sofrimento, tudo que se passa, que tudo que a gente passa está ligado a isso. Também é outra coisa que temos que entender, temos que reconhecer. Nem tudo, Deus pode usar um erro, uma punição para nos educar, mas nem tudo é isso, Isso que está acontecendo. Porque também não podemos ser extremistas, a ponto de pensar nisso. Então, vamos dar continuidade aqui no segundo subtópico desse terceiro, que diz adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36 e versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó o reconheça como grande e o louve como tal. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnifica a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir, são atitudes excludentes. Então, assim, com certeza, e como diz aqui, como foi aplicado aqui, adorar e ao mesmo tempo murmurar não está certo, porque na alegria, na tristeza, temos que estar na direção de Deus. Muitas vezes a pessoa, por estar passando por um momento, começa a murmurar, ou porque um projeto mostrou algo que não dá certo, a pessoa começa a murmurar, a se maldizer. E isso não está certo, isso não é atitude de cristão. O cristão ele tem que estar sempre na direção de Deus, tem que estar sempre grato a Deus por tudo e tem que estar sempre confiante em Deus, confiante na provisão de Deus. Tem que estar confiante que haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas Deus vai estar sempre no controle. Não há lugar para murmuração junto com a adoração. Glória a Deus. Então, o último parágrafo aqui, 37, Jó 37, 6 e 13, diz, ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca que no meio da tormenta, em todo o seu impacto e estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico de Deus. Glória a Deus. Então, essa questão aqui do caráter pedagógico, seja
vendo por uma forma de instrução, de ensino, né, de aprender com isso, de instruir. Né? Nós sabemos que Deus ele pode sim fazer isso dessa forma. Eu vou pôr aqui uns versículos aqui para a gente comentar sobre isso aqui, ver em Provérbios capítulo 3, versículo 12, né? Porque diz a Deus, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Então, assim, Deus, não podemos imaginar que a repreensão de Deus ela vai vir só para quem comete transgressão. Não. Era o que os amigos de Jó imaginavam. Eles não imaginavam, eles não poderiam, não queriam, não poderiam entender que Deus poderia deixar que acontecesse algo a uma pessoa que não tinha cometido a transgressão. Porque para eles só passava por aquela situação, daquela forma ali, se a pessoa estivesse em pecado, se a pessoa tivesse transgredido algum mandamento de Deus. Então, assim, ele não... Né? Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, ele castiga. Ele repreende aquele que ama. Assim como o pai repreende um filho. Um pai faz uma repreensão a um filho como instrução, como meio de fazer com que ele aprenda algo, uma lição e não tire proveito daquilo para não cometer mais, né? Assim, mas não é por raiva quando ele aprende, não é por raiva, mas é apenas por instrução para que a pessoa venha a aprender, né? Glória a Deus. Outro versículo também, Hebreus 12, 6, que também fala do mesmo assunto, que é porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer um ou a qualquer que recebe por filho. Né? Então, essa repreensão de Deus, ela existe, né? Como diz essa repreensão, esse caráter pedagógico de Deus, ele existe, sim, porque Deus, a palavra de Deus, através da sua palavra, nos instrui a estarmos sempre aprendendo mais dele, a estarmos deixando cada vez mais as coisas do mundo e nos dedicando cada vez mais ao seu propósito, né? A estar na sua presença, a estar buscando a ele em santidade. Glória a Deus. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Glória a Jesus. A conclusão dessa lição diz: vimos que na lição três aspectos da teologia de Eliú. Primeiramente, o jovem amigo defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. É um direito, com certeza. Nós não temos como interferir no querer de Deus, na vontade de Deus. Né? Nós não temos como direcionar o nosso pensamento, dizer assim, não, o que eu penso, eu quero que seja desse jeito. E não é dessa forma. Nós sabemos que não é desse jeito. É que muitas vezes a pessoa quer que seja daquela forma, e quando não é, quando a coisa não sai do jeito que a gente imagina, aí a pessoa começa a querer duvidar, a querer achar que está sendo injustiçado de alguma forma. Não é dessa forma. Né? Então assim, Deus, ele é Deus e ele faz do jeito que ele quer e ninguém pode mudar isso. Né? Glória a Deus. Agora, sabendo que tudo que ele faz para com a humanidade, ele faz pensando em cada um de nós e para o nosso bem. Né? Então, olha, acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Né? E não é dessa forma. Nós sabemos que não era, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E por aqui também nós chegamos à conclusão que Deus fala quando ele quer. Se ele não quiser falar, ele não fala. Se ele não quiser mostrar, ele não mostra. Né? Ele dá a instrução. Ele faz porque, na verdade, entendemos que Deus, ele não quer tratar o ser humano como uma marionete. Né?
Ele quer dar a instrução e quer que nós aceitemos a instrução e venhamos a fazer conforme a sua vontade, conforme ele quer, né? Por nossa conta. Porque se fosse dessa forma, né, aí seria vamos dizer assim, o que justificava a gente ficar pregando o evangelho, falando tudo, né? Se, vamos dizer, se não fosse ter um resultado que nós, né, da nossa ação, vamos dizer, né? Então, porque Deus quer ver a nossa ação também, né? Deus quer ver a nossa ação. Ele quer dizer, dessa forma e quer ver a nossa ação para que aquilo dê certo, né? Glória a Deus, é como lá na parábola dos talentos, né? Que ele deu uma quantia a cada um, né? Para que cada um pudesse prosperar com aquilo ali, né? E dois prosperaram, um prosperou em 100%, o outro também em 100% e o outro em 0%, né? Mas aí a gente vê que Deus ele condenou aquele, ele condena aquele que não prosperou, porque ele tinha a mesma oportunidade que os outros tiveram, né? Então é isso que Deus quer de cada um, Deus quer que nós aproveitemos a oportunidade. Glória a Deus. Então assim, entretanto, o equívoco da Liu está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado, né? Jó não tinha pecado, e ele não sabia. Ele não sabia, mas mesmo assim ele ficara acusando. Então, segundo ele, destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano, como tal, agir com justiça. Todavia, ele se equivoca ao colocar essa soberania acima do amor de Deus, pois primeiramente Deus é amor e finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Então assim, aqui nós vemos aqui essa lição, né, sobre a teologia de Eliú, e vemos que na maior parte, em tudo no que se refere a Deus, tudo que ele falou aqui está certo, né, com exceção do fato de ele estar acusando, ele ter agido como acusador de Jó, e assim, de alguns contrapontos, como no caso de falar da justiça, né, que Deus é justo, mas ele poderia ter aplicado também o amor e a misericórdia de Deus, também que Deus ele é misericordioso, também ao mesmo tempo que ele é justo, né, que ele é justiça, em alguns contrapontos, mas no geral essa lição ela vem para nos mostrar e para nos servir de alerta, né? Para nos servir de alerta, glória a Deus, trazer entendimento, né, do caráter de Deus, da justiça de Deus e do amor de Deus para com a humanidade. Glória a Deus. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando, abençoe a você que está nos assistindo. Glória a Deus, que você possa compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas também possam assistir. E também venha dar um like, né, curtir esse canal para que a gente possa fortalecê-lo mais para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Na semana que vem vamos estudar a lição número 12, que é quando Deus se revela ao homem. Então que Deus em Cristo continue nos abençoando e até semana que vem, em nome de Jesus.